Olá, nós estamos começando a nossa quarta aula sobre o ente e a essência. Nós estamos comentando a primeira frase do capítulo 1 deste opúsculo. Nesta frase, Aristóteles, ou melhor, Tomás de Aquino diz: cumpre saber que, assim como diz o filósofo no quinto livro da Metafísica, o ente por si se diz de dois modos, de um modo que é dividido por 10 gêneros, de outro modo significando a verdade das proposições. Pois bem, Tomás de Aquino, logo de início, nos remete ao capítulo 7º do livro Delta, o quinto livro da Metafísica, onde Aristóteles expõe os sentidos do ser. Primeiramente, Aristóteles fala do sentido acidental do ser. Depois, Aristóteles fala do sentido do ser por si, não do sentido do ser acidental. Na segunda parte deste capítulo 7º do quinto livro da Metafísica, Aristóteles diz assim: ser por si são ditas, porém, todas as acepções que tem o ser, segundo as figuras das categorias. Aristóteles usa aqui a expressão ta schemata tes categorias. A palavra esquema em grego se traduz aqui por figura. Schemata por figuras. Aristóteles segue: tanto são as figuras das categorias, quantos os significados do ser. Repito, tantas são as figuras das categorias, quantos os significados do ser. Cada uma das figuras nos traz um significado diverso de ser. E Aristóteles continua dizendo: portanto, algumas das categorias significam a essência, outras a qualidade, outras a quantidade, outras a relação, outras o agir e o padecer, outras o onde e outras o quando. Pois bem, o ser tem significados correspondentes a cada uma destas. Abrindo um parêntese, quer dizer, os significados do ser nessa divisão dos 10 gêneros ou das 10 categorias, os significados são diversos. Um significado de ser é o do ser no sentido da essência ou da substância, da ousia. Outro significado do ser como qualidade, tá? Que diz um ser assim. Outro, o ser como quantidade, um ser quanto. Outro, o ser como relação, um ser para outro. Outro ainda, o ser como no sentido do agir e do padecer, do onde e do quando. Aristóteles diz: não há diferença, de fato, entre as proposições o homem é vivente e o homem vive, e entre o homem é caminhante ou cortante e o homem caminha ou corta. E o mesmo vale para os outros casos. Isto é, mesmo ações podem ser vistas como ser, como modos de ser. Bem, nós vamos tentar agora entender como que Tomás de Aquino compreende as categorias ou ser nas figuras das categorias. Esse é o objetivo desta nossa aula. Nós já vimos que a palavra categoria, ela pode ser também traduzida como predicamento.
são modos de dizer, os modos de ser dos entes. Tomás de Aquino vai entender as categorias como modos de ser. São diversos modos como o ente é e vem a ser predicado. Entramos aqui nessa delicada questão entre o ser e o dizer, o ser e o predicar. Categorias são modos de ser, ao mesmo tempo em que esses modos de ser são predicados, se dão em modos de predicar. No comentário à Física de Aristóteles, no livro 3, na lição 5, Tomás de Aquino diz que os modos de ser, porém, são proporcionais aos modos de predicar. Então, nós temos uma correspondência entre os modos de ser e os modos de predicar. Bem, como é que Tomás de Aquino vai entender as categorias partindo dessa noção de modos de ser? As categorias são modos de ser, os modos de ser mais universais ontologicamente. Os conceitos de gênero mais elevados, logicamente, com os quais a realidade contingente é apreendida. Então, podemos entender as categorias como os modos de ser mais universais, se dizemos de um ponto de vista ontológico, ou se dizemos de um ponto de vista lógico, são os conceitos de gênero mais elevados com os quais a realidade contingente é apreendida. Lembramos que no Ente e Essência, Tomás de Aquino usa a expressão os 10 gêneros. Bem, as categorias, elas são, portanto, modos de ser. Bem, esses modos de ser se dividem em dois modos fundamentais. O modo de ser da substância e modos de ser que pertencem aos acidentes. A substância diz aquilo que algo é e a essência, aquilo pelo que algo é, isto que ele é. A substância, portanto, significa o ser em si, esse em si. O ser em si mesmo, o subsistir em si. A substância aparece nesse sentido como subjectum, isto é, o substrato, aquilo que está posto por debaixo como fundamento da predicação, aquilo que prejaz, aquilo que suporta, fundamenta a predicação. Se, por exemplo, eu digo Sócrates é homem, o nome Sócrates aqui, que é um nome substantivo, é um nome que está nomeando um indivíduo. Esse indivíduo é uma substância primeira, uma substância em sentido pleno e próprio. É algo que é em si mesmo, que subsiste em si mesmo, Sócrates. E aparece como o que subjaz a esse discurso, aquilo de que se está predicando, quando eu digo que Sócrates é homem. Mas podemos também dizer homem
como substância apenas em sentido secundário. Aristóteles vai diferenciar no livro das categorias entre a substância em sentido primordial, primeiro, que é justamente o indivíduo, da substância em sentido secundário, derivado, que é o eidos, que é a espécie, no caso, quando nós dizemos Sócrates é homem. Temos também os modos de ser acidentais, que precisam da substância como suporte ou substrato. Eles são modos de ser inerentes à substância. O ser desses modos de ser consiste não em um ser em si, esse em si, mas ser em outro enquanto no seu objeto. Esse in alio ut in subjecto. Bem, quais são esses modos de ser que são em outro? São a quantidade, a qualidade, a relação, o sofrer, o agir, o quando, o onde, a situação, o ter. Nós chegamos assim à lista das 10 categorias, 10 conceitos de gênero que não se subordinam um ao outro na forma de gênero e espécie. São 10 gêneros, um não é espécie do outro, um não é gênero do outro. Bem, nós já vimos que o ser não é nenhum gênero. Ele transcende todos os gêneros do ente. Ao mesmo tempo em que todos os gêneros, no sentido das categorias, são modos de ser. São modos de ser. Portanto, nós temos aí diferentes modos. O modo de ser da substância, que é o ser em si, o modo de ser dos acidentes, que é ser em outro, como no seu sujeito, o modo de ser no sentido da quantidade, no sentido da qualidade, no sentido da relação, etc. Bem, nós vimos que para Tomás de Aquino, a diversa relacionamento para com o ser impede uma predicação unívoca do ente. Então, nós não temos univocidade na relação entre os significados de ser. Nós temos uma analogia. O ser não é unívoco, mas análogo. Nós estamos falando da diversidade dos modos de ser. Essa diversidade se dá nessa pluralidade dos modos de ser. Mas, enquanto modos de ser, temos aí uma identidade nessa diversidade, uma referência, uma unidade, portanto, todos são modos de ser. Isso se dá analogia, uma identidade na diversidade, uma diversidade na identidade. Um outro texto importante para nós é a resposta da primeira questão das questões disputadas sobre a verdade. Um texto que, aliás, estamos estudando num outro momento, num outro curso nosso aqui. Bem, nesta resposta, Tomás de Aquino retoma esta questão de que o ser não pode ser um gênero e que as determinações do ser devem acrescentar alguma coisa que não está expressa no significado de ente. Né? Então, Tomás de Aquino vai falar de 2 modos de ser. O primeiro modo, vou ler, dá-se quando o modo expresso é o modo especial do ente. Há, pois, diversos graus de entidade, segundo os quais se consideram os diversos modos de ser. E segundo estes modos se consideram os diversos gêneros das coisas. A substância
pois não acrescenta ao ente nenhuma diferença que designe alguma natureza a ele justaposta, mas com o nome substância exprime-se um certo modo especial de ser, a saber, o ente por si, e assim para os outros gêneros. Então, os 10 gêneros, a substância, a quantidade, a qualidade, a relação, o sofrer, o agir, o quando, o onde, a situação e o ter, esses 10 gêneros, eles dizem 10 modos especiais de ser. Especiais porque restringem, porque se limitam, se especificam, por assim dizer. Então, Tomás de Aquino diz, nessa questão 1 sobre a verdade, que há diversos graus de entidade segundo os quais se consideram os diversos modos de ser. Então, um grau de entidade é o da substância. Se consideramos um modo de ser da substância, que é o modo de ser do ente por si. Substância quer dizer o ente sendo em si ou sendo por si. Este ser em si ou por si, portanto, não acrescenta algo estranho que vem de fora ao ente. Apenas expressa uma determinação do ser que não estava expressa simplesmente na palavra, no significado da palavra ente. Depois, Tomás de Aquino vai falar dos modos gerais de ser, não simplesmente dos modos especiais. Os modos gerais de ser, que são coextensivos a todo ente, isto é, que não implicam nenhuma limitação ou nenhuma restrição. Esses modos gerais de ser são aquilo que Tomás de Aquino vai chamar de transcendências, ou que nós chamamos de transcendentais. O conceito de o conceito de verdadeiro, o conceito de bem, por exemplo, são conceitos deste tipo. Bem, mas disso nós vamos tratar no outro curso que estamos fazendo sobre o texto da verdade, as questões disputadas sobre a verdade. Um outro texto importante para nós é o Comentário à Metafísica de Aristóteles, escrito por Tomás de Aquino. Nós vamos agora tomar em consideração no livro 5 deste comentário, a lição 9, a partir do parágrafo 5. Então, o parágrafo 5 da lição 9 do comentário ao livro 5º da Metafísica, feito por Tomás de Aquino. Na página 97 desta edição da tradução para o português, nós vamos ler o seguinte. A tradução é de Paulo Faitanin e Bernardo Veiga. Diz assim: depois, quando se diz por si, né, Tomás de Aquino está falando do ente por si, Aristóteles distingue o sentido de ente por si. E acerca disso faz 3 coisas. Primeira, distingue o ente que está fora da alma, que é o ente perfeito, em 10 categorias. Então, o ente perfeito, o ente que é dividido nas 10 categorias, é o ente que está fora da alma. Quer dizer, é o ente que põe algo na realidade. Não é simplesmente um ente de razão, um ente apenas pensado, como nós veremos mais adiante. Segunda,
expõe outro sentido de ente, enquanto está apenas na mente, onde diz, ademais, ser e é significam. Então, primeiro, o ente por si é tomado como aquele ente perfeito, que está fora da alma, que se divide nas 10 categorias. Depois, o ente que está apenas na mente, aquilo que dizemos o ente de razão, o ente cujo ser consiste em ser apenas pensado, como quando nós nos referimos, por exemplo, a algo que não existe, uma entidade mitológica, por exemplo, ou então quando nós nos referimos a uma privação, a cegueira, por exemplo, quando nós nos referimos a um ente apenas pensado, lógico, por exemplo, uma afirmação, uma negação. Terceira, Tomás de Aquino diz, divide o ente em potência e ato. Nós vimos que nesse capítulo 7º do livro 5º da Metafísica, também, além do ente dividido nas 10 categorias, Aristóteles também fala do ente no sentido de potência e ato. Segue o comentário de Tomás. E o ente dividido assim é mais comum do que o ente perfeito. O ente em potência é ente apenas relativo e imperfeito, onde diz ademais, ser e ente significam. Portanto, diz primeiro que aquelas coisas que são ditas serem por si significam as figuras da predicação. Então, figuras das categorias, figuras da predicação são sinônimos aqui. Com efeito, deve-se saber que ente não pode ser desse modo contraído a uma coisa determinada, assim como o gênero é contraído à espécie pelas diferenças. Isso nós já vimos, que ente não é gênero que recebe uma diferença da qual vai resultar uma espécie. A diferença, enquanto não participa de um gênero, está fora da essência do gênero. Ora, nada pode haver fora da essência do ente, que por adição ao ente constitua alguma espécie, pois o que está fora do ente é nada e não pode ser uma diferença. Aqui uma outra explicação pela qual o ser não pode ser tomado como um gênero. Nós não poderíamos acrescentar uma diferença que lhe fosse estranha, porque nada está fora do ente. Nada pode ser uma diferença estranha ao próprio ente. Por isso, no livro 3º, na lição 8 desta obra, o filósofo provou que ente não pode ser gênero. Isso nós já vimos em outros momentos. No 6º parágrafo, nós lemos: por isso, é necessário que ente seja contraído a diversos gêneros, segundo os diversos sentidos de predicar, que sigam os diversos sentidos de ser. Então, nós temos diversos gêneros, que o ente é contraído a diversos gêneros, segundo os diversos sentidos de predicar, que sigam os diversos sentidos de ser. Então, aqui nós temos essa proporcionalidade, essa correspondência entre sentidos de predicar e sentidos de ser. Porque quantos sentidos se diz ente, isto é, de quantos sentidos algo é predicado, tantos o ser será significado, isto é, todo sentido significa algum ser. Nós vimos agora mesmo na leitura do texto de Aristóteles essa passagem. Tanto são sentidos de ser quanto são quantos sentidos se diz de ente, tantos o ser será significado. E por causa disso, as coisas nas quais primeiro se divide o ente são ditas predicamentos, porque são distinguidas segundo diverso modo de predicar. Predicamentos, porque as categorias são chamadas predicamentos, porque são distinguidas segundo diversos modos de predicar. Portanto, porque algumas dessas coisas são predicadas, algumas significam o que é, isto é, a substância. Outras, a qualidade. Outras, a quantidade. E assim com as outras coisas. É necessário que cada sentido de predicar
signifique o mesmo ser. Como quando se diz homem é animal, o ser significa substância. Contudo, quando se diz homem é branco, o ser significa qualidade. E assim com as outras coisas. Abrindo parêntese aqui, então quando a gente diz homem é animal, o predicado animal aqui é um predicado essencial de homem, né? Diz, portanto, a essência, diz o que é homem, né? Já quando nós falamos de qualidade, estamos falando de como é, né? Tal homem é assim, ou é deste modo, ou daquele outro modo. Então temos a qualidade, né? Quando a gente diz homem é branco, branco aqui indica qualidade. Tomás de Aquino continua. Com efeito, deve-se saber que o predicado pode ter 3 sentidos com relação ao sujeito. Primeiro sentido, quando é isto que é o sujeito, como quando digo Sócrates é animal. Sócrates é, pois, isto que é animal. E esse predicado se diz significar a substância primeira, que é a substância particular, da qual todas as coisas são predicadas. Então, a substância primeira é aquilo de que se predica, né? Como quando nós dizemos Sócrates é homem, como quando nós dizemos Sócrates é animal. Sócrates aqui, o nome próprio, denomina um ente tomado como uma substância primeira, um ser que primariamente subsiste por si, tem o ser por si e em si. O segundo sentido de predicado se toma segundo o que está no sujeito, pois o predicado ou está nele por si absolutamente, como que segue da matéria, e assim é a quantidade, ou como que segue da forma, e assim é a qualidade, ou está nele não absolutamente, mas relativamente, e assim é a relação. Veja bem, então, se o primeiro sentido de predicado diz o que é o sujeito, como quando a gente diz Sócrates é homem, Sócrates é animal. Agora o segundo sentido diz o que está no sujeito, por si ou absolutamente, ou não. Por si absolutamente, aí Tomás coloca quanto a o que segue a matéria e o que segue a forma. A quantidade segue a matéria, a qualidade segue a forma. E estão nele absolutamente, no homem. Quantidade e qualidade, portanto, são categorias que vêm numa certa ordem, em primeiro lugar, depois da substância. Quantidade primeiro, que segue a matéria, e a qualidade, que segue a forma, né? Como se eu dissesse, Sócrates tem 2 metros. Sócrates tem 1,80 m de altura, digamos assim, né? Então temos aí a quantidade que segue a matéria. Se eu digo Sócrates é branco, nós temos uma qualidade que segue a forma. Mas o predicado também, nesse segundo momento, pode dizer algo que está no sujeito, não absolutamente, sim relativamente. É o caso da relação. Por exemplo, se a gente diz Sócrates é marido de Xantipa, Sócrates é pai de 3 filhos, a relação diz um ser para outro, né? A relação aqui vem depois da quantidade e da qualidade. Bem, o terceiro sentido de predicado, diz Tomás de Aquino, se toma por isso que está fora do sujeito. E isso se dá de 2 modos. De um modo, enquanto está totalmente fora do sujeito, que de fato, se não é uma medida do sujeito, é predicado por modo de hábito, como quando se diz Sócrates está calçado ou vestido.
Né? Hábito aqui no sentido de ter alguma coisa, de hábitos de habere, né? No sentido de ter. Né? Então, Sócrates está calçado, Sócrates está vestido, Sócrates traz o calçado, traz a veste. Né? Então, aqui, o ter, ou melhor, sim, aqui temos o ter do hábito. Contudo, se é sua medida, quando a medida é extrínseca, ou é o tempo ou o lugar, toma-se o predicamento ou por parte do tempo, e assim será o quando, ou pelo lugar, e assim será o onde, sem considerar a ordem das partes no lugar em que, se considerado, haverá a posição. Tá? Então, aquilo que é predicado está fora do sujeito, não está nele, absolutamente como a quantidade e a qualidade, que tem a ver respectivamente, com a matéria e com a forma, ou a relação, né, que está no sujeito, não absolutamente, mas relação, quer dizer, para outro, né? Ordenado a outro, referido a outro. Né? Então, se não é medida, nós temos a categoria do hábito. Sócrates está calçado, está vestido. Se é medida, aí nós temos várias possibilidades. Quando a medida é extrínseca, então nós temos ou é tempo ou lugar. Se o predicamento tem a ver com o tempo, então trata-se da categoria quando. Se tem a ver com o lugar, trata-se da categoria onde. Isto quando e o onde não consideram a ordem das partes no lugar. O onde não considera a ordem das partes no lugar. Se considerar, então, nós temos a posição. Por exemplo, se nós dissermos que Sócrates está deitado, que Sócrates está sentado. Seguindo a leitura de Tomás, diz assim: de outro modo, a partir disso que se toma o predicamento, predica-se isso a partir do qual relativamente está no sujeito. E, de fato, se é segundo o princípio, assim se predica o agir, pois o princípio da ação está no sujeito, mas se segundo o término, assim é predicado como no padecer, pois a paixão termina no sujeito que padece. Bem, então, nós temos esse sentido, as categorias de agir e padecer. No agir, o princípio da ação está no sujeito. No padecer, o princípio está... o sujeito não é princípio, mas é o término da ação. Não é? Se a gente diz que Sócrates cortou uma árvore, ele é o princípio da ação. Ele é o princípio. Então, nós temos o agir. Se dizemos que a árvore foi cortada por Sócrates, então a árvore é o término. Então, nós temos aí o padecer, ou o sofrer, como quisermos. Então, nós temos, assim, as 10 categorias explicitadas por Tomás. No parágrafo 9 diz assim: porque de fato algumas coisas são predicadas nessas coisas que o verbo ser claramente não aponta, e para que não se acredite que esses predicamentos não pertencem à predicação de ente, como quando se diz que homem anda. Por isso, consequentemente, Aristóteles rejeita isso, dizendo que em todos os modos de predicação é significado algum ser. Aquilo que Aristóteles dizia, homem corre, ou melhor, homem corta. Se eu digo homem corta, homem é cortante, por assim dizer. Né? Então, Tomás vai dizer assim: com efeito, qualquer verbo é resolvido no verbo ser e o particípio. De fato, nada difere dizer que homem é convalescente e homem convalesce, e assim com as outras coisas. Por isso, é claro que se faz a predicação de tantos modos quanto se dizem os sentidos de ente. Então, todos os modos de predicação podem ser reconduzidos
algum significado de ser. Né? Foi o que Aristóteles explicita e que Tomás de Aquino comenta aqui. No parágrafo 10, Tomás comenta: não é verdadeiro o que disse Avicena, que os predicados que estão nos gêneros do acidente significam principalmente a substância e posteriormente o acidente, assim como isso que digo, branco e músico. De fato, branco, enquanto se diz no predicamento, significa apenas a qualidade. Contudo, este nome branco significa o sujeito do qual segue, enquanto significa brancura no sentido de acidente. Daí ser preciso, por sua implicação, que se inclua na noção de sujeito. De fato, o ser do acidente está em algo. Com efeito, mesmo que a brancura signifique um acidente, ela não significa, porém, no sentido de acidente, mas no sentido de substância. Por isso, em nenhum sentido ela significa o sujeito. Com efeito, se ela principalmente significasse o sujeito, então o filósofo não teria posto os predicados acidentais sob o ente por si, mas sob o ente por acidente. De fato, este todo, que homem é branco, é ente por acidente, como foi dito. Então, essas categorias, qualidade, quantidade, relação, onde, quando, posição, agir, padecer, hábito ou ter, né? Essas categorias não foram colocadas por Aristóteles quando ele discutiu o ser por acidente. Mas Aristóteles as coloca quando ele discute o ente por si, o ser por si. Então, Tomás de Aquino está observando aqui: não é verdadeiro que disse Avicena que os predicados que estão nos gêneros dos acidentes significam principalmente a substância e posteriormente o acidente. Assim como isto que digo, branco e músico. A Tomás de Aquino vai dizer que o ser do acidente está em algo. Né? Mesmo que a brancura signifique um acidente, ela não significa, porém, no sentido de acidente, mas no sentido de substância. Quando eu falo de brancura, brancura aqui é tomado no sentido de substância e não de acidente. Embora branco é um acidente. Né? Bem, nós ainda vamos voltar a essas questões dos sentidos do ser. Aristóteles, neste capítulo 7º do livro 5º da Metafísica, discute também o ser no sentido do verdadeiro e o ser no sentido da potência e do ato. Nós vamos deixar para um outro momento essa discussão desses dois temas, o ser no sentido verdadeiro e o ser no sentido da potência e do ato. Bem, com isso, nós julgamos que podemos estudar um pouco melhor esta questão do ente tomado na figura dos 10 gêneros ou das categorias. Espero que tenha ficado um pouco mais claro do que estava até então. Muito obrigado pela atenção e também pela paciência.